Olhe para este soldado. Ele é o ariano perfeito, um dos guerreiros de elite da humanidade, de olhos azuis, queixo de aço, o exemplo perfeito da superioridade racial. Alguém que levará a bandeira do nacionalsocialismo para um futuro racialmente puro. Ah, sim, ele era judeu. De certo modo. Olha, é complicado. Certo, então, todos sabem da obsessão de Hitler e da Alemanha nazista com a pureza racial e a crença na superioridade do ariano sobre outras etnias. Mas o que isso realmente significa? E como os chamados racialmente impuros acabaram trabalhando na máquina de guerra nazista? Primeiramente, quem ou o que é um ariano? Ariano era como antigos colonizadores se autodenominavam nas regiões do atual Irã e norte da Índia. Há cerca de 150 anos, alguns alemães acreditavam ser descendentes desses antigos colonizadores. Supõe-se que os arianos foram grandes conquistadores responsáveis por trazer a civilização à Europa. Essa ideia falsa foi combinada com seus próprios entendimentos distorcidos do darwinismo, pois Darwin acreditava que todos nós temos uma ancestralidade comum. Quando os nazistas tomaram o poder na Alemanha na década de 1930, eles aplicaram suas ideias às raças imaginadas do mundo. Para ser breve e simplificar algo tão complexo quanto esse assunto, eles achavam que os arianos eram superiores e por isso tinham o direito ou dever de eliminar ou subjugar outras raças. Claro, havia um ódio especial pelos judeus, mas essa superioridade também se aplicava aos povos Roma, populações negras e asiáticas, assim como a outros grupos europeus como os eslavos. Acreditava-se que esses grupos supostamente inferiores podiam ser identificados por coisas arbitrárias como a cor da pele, assim como por características físicas muito específicas, como o tamanho e o formato do crânio, do nariz ou da mandíbula, enquanto ignoravam outras partes do corpo em comum. O ariano perfeito era alto, com estrutura óssea perfeita, pele clara, cabelo loiro e olhos azuis, características amplamente divulgadas na propaganda alemã. Mas tem um pequeno problema com isso. A maioria dos alemães não tinha olhos azuis e cabelo loiro, o que incluía ninguém menos que Hitler. Esses alemães de cabelo escuro e olhos castanhos eram inferiores? De forma alguma. O estereótipo nórdico de olhos azuis e cabelo loiro era um ideal, mas não era de forma alguma as únicas características aceitáveis. Era um sinal de superioridade racial, mas não o único fator. Ninguém foi enviado para Auschwitz por ter olhos castanhos. Isso ainda não impediu uma piada popular da época de dizer que o ariano ideal era tão magro quanto Göring, tão alto quanto Goebbels e tão loiro quanto Hitler. Então, está bem claro. Segundo a identidade racial nazista, alemães e nórdicos seriam superiores a outras etnias. Tudo faz parte de uma hierarquia racial que termina com judeus, negros e asiáticos na base. Se fosse tão simples assim... Na prática, isso se manifestou de uma forma complexa e inconsistente. Havia, por exemplo, desdém pelos chamados asiáticos. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, um dos maiores aliados da Alemanha foi justamente a nação asiática do Japão. Hitler racionalizou isso, tornando os japoneses arianos honorários, contradizendo a própria ideologia dele. Essa não foi a única vez que os alemães deixaram de lado o seu perfil racial. De todos os grupos alvo dos nazistas, nenhum foi mais vilipendiado do que os judeus. Claro, era necessário haver uma definição de quem era judeu, que foi codificada em lei. É aqui que o termo Mischling entra em cena. Significando mestiço, misturado ou híbrido, esse era o termo aplicado àqueles de descendência judaica. A lei alemã dividia os Mischlings em 2 graus. Primeiro, com 2 avós judeus, segundo, com apenas um. 3 ou 4 avós judeus eram considerados totalmente judeus. A conversão ao cristianismo não alterava a visão sobre essas pessoas que continuavam sendo tratadas como judeus, mesmo sem praticar a fé judaica. Somente a conversão de um ancestral tão distante quanto um bisavô contaria para ter sangue ariano adequado. Esses Mischlings eram tratados como cidadãos de segunda classe e enfrentavam sérias restrições dentro da sociedade alemã. Como outras políticas raciais nazistas, era improvisada, contraditória e às vezes ignorada. Por exemplo, muitos Mischlings foram dispensados da Wehrmacht por sua herança judaica, ou forçados a serem rebaixados de patente. Eles também não puderam se alistar nas forças armadas depois da guerra. Ainda assim, muitos mantiveram seus cargos militares e desafiaram as políticas. Ou foram convocados mesmo com a lei por causa da confusão burocrática. Em um incidente, um homem judeu foi convocado.
Ele escreveu várias vezes para a Wehrmacht afirmando diretamente que não era racialmente puro o suficiente para o serviço. Suas explicações foram ignoradas e ele foi recrutado mesmo assim. Como se já não fosse confuso, muitos Mischlings e outros não-arianos foram isentos das leis discriminatórias. Recebiam certificados de sangue alemão, tornando-os oficialmente alemães de sangue puro, emitidos caso a caso com a aprovação de Hitler. Ficava claro, no entanto, que esse status era totalmente condicional e seria reavaliado ao final das hostilidades. Aproximadamente 2.000 homens receberam essas isenções e se tornaram arianos por decreto oficial, não por sangue. Segundo Brian McRigg, estima-se que até 150.000 soldados com ascendência judaica parcial serviram na Wehrmacht durante a guerra. Esses soldados iam de rasos a oficiais de alta patente e continuaram servindo apesar da origem judaica, embora esses números sejam contestados por outros estudiosos. Pode ser difícil entender por que eles lutariam por um sistema que os discriminava e perseguia suas famílias, até enviando parentes para campos de extermínio. Muitos Mischlings, apesar do conflito interno, continuaram servindo, seja por patriotismo ou outros motivos pessoais, mesmo com o mau tratamento recebido. Servir tornou-se mais difícil em abril de 1940, quando Adolf Hitler decretou que todos os meios judeus fossem dispensados da Wehrmacht. Eles podiam continuar nas fileiras se pedissem e recebessem um certificado de sangue alemão. Também demorou um pouco para que a política entrasse em vigor devido à confusão após a Batalha da França. A repressão só teve efeito no fim do verão. Mesmo assim, ela foi realizada de forma desorganizada, com alguns oficiais simplesmente ignorando a ordem ou a busca por Mischlings, consistindo no soldado assinar uma declaração juramentada de que era alemão de sangue puro. Muitos Mischlings fizeram isso não por engano, mas porque as políticas raciais alemãs eram tão complexas e confusas que eles realmente achavam que eram de sangue alemão. E claro, muitos apenas mentiram sobre sua ancestralidade e mantiveram seus cargos. Isso nos leva ao soldado do começo do vídeo, lembra dele? Bem, ele é uma pessoa real. Conheça Werner Goldberg. Quando a guerra começou em setembro de 1939, ele tinha quase 20 anos, já havia servido no serviço de trabalho do Reich e, em 1938, entrou nas Forças Armadas Alemãs. Ele lutou na invasão da Polônia, na fronteira na França e pouco depois do início das hostilidades. Sua fotografia foi tirada por um fotógrafo militar. A imagem foi então vendida e impressa com a legenda "O Soldado Alemão Ideal". O soldado alemão ideal, no entanto, acabou sendo um meio judeu ou um Mischling de primeiro grau. O pai dele era um judeu que se converteu ao cristianismo, algo que Werner não sabia, e por isso tinha 2 avós judeus. Após a declaração de abril, que expulsou os meios judeus do serviço militar, Goldberg foi dispensado do exército, onde então voltou a trabalhar em seu antigo emprego numa alfaiataria e conseguiu contratos para confeccionar uniformes para o exército alemão, o que fez pelo resto da guerra. Seu serviço anterior não protegeu sua família da perseguição. Em 1942, seu pai foi internado no hospital, que logo foi invadido pela Gestapo. Como judeu, ele foi levado a um hospital judaico antes de ser deportado para Auschwitz. Na véspera de Natal, sabendo que os guardas estariam bêbados ou ausentes, Werner entrou no hospital, achou seu pai e saiu sem ser notado pelos guardas. Ele manteve o pai longe deles até o fim da guerra, salvando-o mais 2 vezes depois. A história de Werner Goldberg, como símbolo tanto da supremacia ariana quanto da inferioridade racial, é apenas um exemplo da experiência de muitos cidadãos no Terceiro Reich alemão.